Em um passado remoto, quando o orelhão era de ficha, eis que surge Tiozão. Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o canal Anatomia do Tiozão, Anatomia Humana e Radiológica. Eu sou o professor Alan dos Santos e estarei com vocês mostrando uma das perguntas que mais me fazem. Olha isso. Como eu faço para ler um raio-x? E aí eu vou deixar aqui uma coisa bem clara para todos vocês. Existem vários tipos de raio-x, mas seria interessante você começar a ler o raio-x que é feito na parte o quê? Osteoarticular. Porque são os tipos de raio-x que são mais feitos no dia a dia. Existem outros tipos. Você tem raio-x na parte de hemodinâmica, você tem raios-x contrastados, mas isso vai ficar para uma outra parte. Presta bem atenção. Então a receita que eu vou dar para você aqui é uma receita ouro. Ela vai te ajudar muito a você começar a ler um raio-x. Não importa de que área você seja. Se você é a parte do curso técnico de radiologia, você é um técnico em radiologia, se você é um tecnólogo em radiologia, se você é um fisioterapeuta, se você é um médico que está se formando, que está fazendo a disciplina, se você quer ter a base de como olhar para um raio-x e falar, ele está bom ou ele não está. Isso é muito importante que você faça essa leitura aqui comigo. Eu vou te dar a receitinha de bolo. Qual é o primeiro passo, professor? O primeiro passo é verificação dos fatores de qualidade da imagem. Isso é muito importante. Eu sei que está aqui errado aqui a letra E, mas isso aqui não tem problema, tá? Verificação dos fatores de qualidade da imagem. Qual é o segundo passo, professor? O segundo passo é localização óssea. Passou pelo segundo passo, viu a localização óssea? Veja a localização cartilaginosa. Isso eu vou mostrar para vocês na prática, colocando uma imagem daqui a pouco. Qual é o quarto passo? Localização de espaço entre os ossos, aonde nós temos o quê? Geralmente líquido sinovial, pessoal. Muitas articulações, para que você tenha uma ideia, nós temos uma faixa de 240 articulações sinoviais no corpo humano. Lembra que eu falei para vocês que é importante que vocês sempre estudem do maior para o menor? Vamos partir por esse princípio. E por último, verificação de tecidos moles. Já falando para vocês o quê? Que tecidos moles inclui o quê, pessoal? Ligamento, músculo, artéria, veia. Então aqui já vou tirar algo que eu escuto muitas pessoas falando, tá? E não é uma verdade. Eu vou provar para vocês que não é uma verdade, que é essa frase aqui: raio-x é para ver osso. Isso não é uma verdade, pessoal. Existem muito mais coisas que podem ser verificadas anatomicamente no raio-x, além da patologia propriamente dita. Então vamos fazer uma pequena prática para que você compreenda aqui. Olha só. Quando você olha aqui um raio-x, eu tenho um raio-x da mão, tá? Observa bem, pessoal. Primeira coisa, verificação dos fatores de qualidade da imagem. Ele é subdividido em 4 partes: densidade, contraste, detalhe e distorção. Professor, mas por que o senhor coloca isso aqui como número 1? É muito simples, pessoal. Isso aqui não pode falhar em nenhuma imagem radiológica. Isso aqui é extremamente perigoso. Isso aqui é uma das coisas que eu tenho mais medo para quem trabalha com imagem, tanto fazendo a imagem quanto quem vai fazer a leitura delas. Por quê, pessoal? Se você erra isso aqui e manda essa imagem para frente, você corre o risco de fazer algo extremamente gravíssimo na vida de um paciente, que é fazer com que apareça algo chamado de falso positivo e falso negativo. E isso, pessoal, é muito grave.
O que é o falso positivo? Basicamente, um falso positivo é quando não tem uma patologia e ela aparece. E o falso negativo? O falso negativo é quando tem que ser demonstrada uma patologia e ela não aparece. Então você pode errar para mais ou para menos. Os dois casos são graves. Então, muito cuidado com o quê? Com os fatores de qualidade da imagem. Basicamente, como ele se divide? Eu não vou fazer aqui toda a parte conceitual. Eu quero que você aprenda isso na prática. Olha aqui na imagem. O que é densidade? Densidade é preto e branco na imagem. Observe as partes que estão pretas e as partes que estão brancas. Ó. Essas partes brancas aqui, elas são muito interessantes e muito importantes para que você veja a saúde da parte óssea, por exemplo. Isso é muito importante. Segunda parte, contraste. Contraste é o quê, pessoal? São as escalas de cinza que aparecem dentro de uma imagem. Eu tenho um cinza mais claro, como vocês estão vendo aqui, ó, na parte interna aqui do metacarpo, estão vendo aqui do segundo metacarpo? E tenho partes que estão com uma maior densidade, ou seja, são as escalas de cinza, e isso é extremamente importante para mostrar muitas patologias, muitas. Em terceiro lugar tem o quê? Tem o detalhe. O detalhe, ele significa o quê? A demonstração correta da área anatômica que está sendo pedida no exame. Eu tenho uma mão aqui vocês estão vendo quem? O primeiro metacarpo. Eu consigo observar o primeiro metacarpo? A forma dele está correta? Isso é muito importante. Porque se a forma não estiver correta, observe aqui, ó, eu tenho a falange proximal aqui, ó, do quarto metacarpo. Olha a fratura aqui, ó. Olha como é uma falange proximal normal. Olha só. E olha aqui a fratura. Então, se eu não conheço o que é normal, como que eu vou fazer para eu verificar a patologia? E por último, tá? A distorção. A distorção significa o que, basicamente? O foco. Eu estou conseguindo ter um foco no qual ele não sai da minha visualização? Para quem vai fazer a imagem, é importante também você ter uma coisa chamada distância foco-filme. Uma faixa de mais ou menos, pessoal, 95% do quê? Das imagens radiológicas, elas são feitas em API perfil. Então é muito importante, ela fica o quê? Com 1 metro de distância quando você faz a imagem. Isso é mais dirigido para quem vai fazer a imagem propriamente dita. Então toma muito cuidado com isso também, ok? Ah, professor, falhou alguma dessas aqui. Eu vou dar a minha opinião. Não passa essa imagem para frente. Isso pode prejudicar muito um paciente. Muito. Isso significa que você não é um profissional que está trabalhando de acordo com o seu paciente. Eu já falo isso para todos os meus alunos, os que ficaram para trás, os que estão na frente, os que vão vir, os que estão comigo. Galera, se você não gosta de gente, não trabalha com gente. Isso aqui não é brincadeira. Em segundo lugar, como eu acabei de falar, você tem o quê? A localização óssea. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpos, falanges proximais, falanges médias e falanges distais. Observe como eu consigo verificá-las todas de acordo com o posicionamento que está sendo feito. Em terceiro lugar, o quê? A localização cartilaginosa. É importante que você tenha em mente o quê? Entre dois ossos você tem cartilagem. E essa cartilagem ela pode demonstrar o quê? Muitas patologias para vocês. Muita. Você tem como base, não só na parte óssea, tá, pessoal? Mas também na parte cartilaginosa, você pode verificar, por exemplo, uma artrose, uma osteoartrose, uma artrite, uma osteoartrite e assim por diante.
Em quarto lugar, o quê? A localização de espaço entre os ossos, o líquido sinovial. Observe bem, sempre que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma articulação. Na mão eu tenho muitas articulações, por exemplo, os sinoviais. E é importante que vocês saibam os elementos básicos de uma articulação sinovial. Vindo de fora para dentro, quais são? Cápsula articular, embaixo eu tenho uma membrana sinovial, e dentro eu tenho o quê? Um líquido chamado de líquido sinovial, que é um ultrafiltrado que é feito pela própria membrana sinovial. Ele é feito de dois compostos muito importantes, chamados de ácido hialurônico e ácido condroitinosulfúrico. E ele é trocado. Então é importante que você veja que tem a distância entre elas. Olha aqui, ó. Isso mostra uma saúde da articulação. E por último, tá, pessoal? Verificação de tecidos moles. Aqui eu mostro para vocês, eu provo para vocês. Toda essa parte que vocês estão vendo aqui é a parte muscular, olha só. Poxa, professor, mas raio-x é para ver parte muscular? Não. Você tem exames muito mais específicos para isso, como tomografia, como ressonância magnética. Mas, pessoal, uma imagem com qualidade como essa daqui, pode ser que você verifique algo, talvez que você não esteja nem procurando. Ok? Eu vou terminando aqui com vocês. Guardem bem essa receitinha de bolo aqui. Tudo bem? Não esqueçam de compartilhar, de dar um joinha, se inscrever no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Abraços a todos e até a próxima!